Um dia quente hoje, essa quarta-feira, cheia de notícias, Lava Jato nas ruas, e a gente vai direto a ela, ou aquilo que sobrou dela, né, nos seus finalmente, já que há tanta gente aí tentando minar o trabalho da Força Tarefa. Os advogados do ex-presidiário Lula, Cristiano Zanin e Roberto Teixeira, e o filho do presidente do STJ, Humberto Martins, o Eduardo Martins, se tornaram réus na Justiça Federal do Rio de Janeiro. A denúncia foi aceita, nessa quarta-feira, pelo juiz Marcelo Bretas. O Ministério Público aponta que eles lideravam um esquema de propinas da FEComércio com dinheiro público desviado do Sistema S. A FEComércio é a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro. Ao todo, 26 pessoas foram denunciadas, das quais 23 são advogados. De acordo com o Ministério Público, eles receberam, por meio de seus escritórios de advocacia, 151 milhões de reais da entidade entre 2012 e 2018. O objetivo era blindar o empresário Orlando Diniz para que ele se mantivesse no comando da FEComércio. Segundo a investigação, o escritório de advocacia Martins, de Eduardo Martins, o filho do presidente do STJ, recebeu 42,9 milhões de reais da entidade em troca da influência sobre ministros das Cortes de Brasília. Ele ainda teria pedido mais 40 milhões para distribuir para outros escritórios. O MP aponta que, com o intermédio do escritório de Eduardo Martins, Orlando Diniz teria subornado o auditor do Tribunal de Contas da União, o TCU, Cristiano Rondon Prado de Albuquerque, que também virou réu. O objetivo era que ele passasse informações sigilosas sobre as auditorias em andamento envolvendo a FEComércio e orientasse a defesa da entidade. O pai de Eduardo Martins, o presidente do STJ, repito, Humberto Martins, foi citado nas delações da OAS e do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Já o escritório Teixeira Martins Advogados, de Roberto Teixeira e Cristiano Zanin, recebeu 12 milhões de reais, de acordo com o MP, em troca da influência que exercia sobre os dois tribunais STJ e TCU durante os governos petistas. Entre os demais denunciados estão o próprio Sérgio Cabral e a esposa Adriana Anselmo, que também são apontados como responsáveis por blindar Orlando Diniz. O ex-presidente do STJ, Asfor Rocha, também foi apontado, e Tiago Cedrais, que é filho de Haroldo Cedrais, ministro do TCU. A denúncia é um desdobramento da Lava Jato a partir das delações premiadas do próprio Orlando Diniz e do doleiro Álvaro Novis. Orlando Diniz foi preso em 2018 na Operação Jabuti, que investigou o pagamento de propina do ex-presidente da FEComércio para Sérgio Cabral, por meio da contratação de funcionários fantasmas, sempre eles, na entidade. A força-tarefa da Lava Jato aponta que o esquema de Orlando Diniz se uniu ao de Sérgio Cabral nos desvios do Sistema S. E, em paralelo à denúncia, o MP promoveu nessa quarta-feira operações de busca e apreensão em 50 endereços. Entre os alvos estão o advogado da família Bolsonaro, Frederico Wassef, e a advogada de Wilson Witzel, Ana Tereza Basílio. Como revelado pela Cruzoé, Wassef recebeu ao menos 2 milhões e 600 mil reais do esquema de Orlando Diniz na FEComércio, por meio do escritório da advogada Luísa Eluf. Eu quero lembrar aqui para vocês, depois dessa introdução dos fatos do dia, que há mais de 20 meses, em 21 de dezembro de 2018, a Cruzoé publicou a reportagem A Chance da Lava Toga. E o subtítulo, para resumir aqui o conteúdo, a reportagem está lá disponível para quem quiser lembrar, dizia assim: a delação de Orlando Diniz, que pagava fortunas a advogados e parentes de altos juízes, coloca o MP diante da oportunidade de avançar sobre o judiciário. Fecho aspas. Esse era o subtítulo daquela reportagem da Cruzoé, para vocês verem como o jornalismo da Cruzoé está 20 meses à frente. Então, se vocês quiserem saber o que pode acontecer daqui a 20 meses, vale a pena assinar a Cruzoé e o Antagonista Mais também, em antagonista.com/exclusivo, esse link que fica disponível aqui na parte inferior do monitor, da tela de vocês. Mirando o celular para o QR Code, vocês também conseguem desconto aí nesse combo de assinatura e ficam sabendo disso em primeiro lugar, com antecedência, porque a gente mostra as questões na raiz,
quando muitas vezes elas são inconvenientes e geram reações destemperadas, retaliações, às vezes até censura, como já aconteceu em relação à Cruzoé. E é claro que vocês não veem aí veículos de comunicação financiados pelo governo Bolsonaro revelando informações com 20 meses de antecedência. Então aqui está tudo bem estruturado no jornalismo da Cruzoé e do antagonista. Então será, como eu apontei lá no Twitter, eu estava falando de um país, mas será que é o Brasil esse país em que bandidos pagavam advogados bandidos para comprar juízes bandidos que blindavam todos esses bandidos? Será que o Brasil é esse país? Porque se tudo que a investigação está apontando for verdade, o resumo pode ser definido assim. Claro que aqui a gente vai esperar aí os desdobramentos e ver as condenações, se elas vão sair, se vai haver uma reação muito grande, como deve acontecer, como sempre quando as pessoas envolvidas com a política, direta ou indiretamente, são expostas, e ainda mais escritórios de advocacia, sempre tem uma reação muito grande. Vai haver todas aquelas alegações de que estão tentando criminalizar o trabalho do advogado, assim como os políticos fazem, como Lula fazia muito em relação à política, uma tentativa de criminalizar a política. Só que uma coisa é o exercício legítimo do direito e da advocacia, que tem de ser preservado. Outra coisa é o cometimento de crimes. E essas fronteiras aí estão sendo avaliadas no debate público. Então será que esse país também é aquele em que juízes e procuradores que expunham a bandidagem eram considerados parciais, como a gente tem visto, e atacados muitas vezes pelos porta-vozes dos garantidores do banditismo? São essas perguntas que a gente tem feito nesse período aí de grandes revelações de esquema de corrupção. E só para completar, antes de chamar a nossa ilustre convidada, hoje começou a circular em grupos de WhatsApp o áudio de uma música composta em homenagem a Humberto Martins. E diz o refrão: o que era um sonho hoje é realidade, o que era um sonho virou realização. Humberto Martins, presidente do STJ, hoje entra na história do Brasil, meu irmão. A música continua assim: Rita, sua linda esposa, Eduardo, que está aí citado na investigação, e Camila, filhos sem igual, agradecem a Deus pela ascensão do pai. Alagoas, Maceió e Arapicara, é um só orgulho do que Humberto foi capaz. Fecha aspas. É claro que é irônico que isso circule no momento em que o filho é alvo aí do Ministério Público. Tem um trechinho desse áudio aí, produção, para soltar? O que era um sonho virou realização. Humberto Martins, presidente do STJ, hoje entra na história do Brasil, meu irmão. Pois é, Humberto Martins rendendo até um forró aí. E, lamentavelmente, as notícias a respeito da sua família nesse momento não são nada positivas. E eu tenho a honra de receber aqui no Papo Antagonista Eliana Calmon, ex-corregedora nacional de Justiça e ex-ministra do STJ, uma das maiores críticas da atuação de filhos de ministros de cortes superiores como advogados. Ela deu declarações, uma entrevista para Helena Mader, grande repórter da revista Cruzoé, mais cedo, e o posicionamento é tão importante que eu fiz questão que ela falasse com a gente também em vídeo aqui para o público do Papo Antagonista. Boa noite, ministra, é um prazer recebê-la. Muito boa noite, Felipe, e nossos ouvintes do Antagonista. Eu quero esclarecer a vocês que eu estou falando, em tese, o meu posicionamento que eu venho fazendo há mais de 10 anos, sobre essa promiscuidade de atividade de filhos de ministros e agora também as mulheres de ministros, nessa tentativa, não apenas de advogar, porque todos podem advogar, mas nesta tentativa de vender ilusões para se aproximar dos ministros e, desta forma, obter sucesso nas suas empreitadas jurídicas. Não vou falar absolutamente sobre o tema que está, no momento, afligindo a população, que é a aceitação da denúncia quanto aos filhos de autoridades, porque eu vou falar, em tese, o que eu entendo. Viu? Ficou bem claro. Viu?
Claro, ministra, é um prazer recebê-la e a gente, obviamente, respeita o seu cuidado, a sua cautela, que é absolutamente legítima diante de uma investigação em andamento. Então, aqui não precisamos citar os exemplos específicos, nem sair condenando aqueles que ainda estão sendo denunciados e vão passar por todo o crivo do Poder Judiciário, inclusive com o seu sistema de freios e contrapesos. Mas quando a gente vê filhos milionários de ministros de cortes superiores, lucrando muito com seus escritórios de advocacia, isso já gera uma má impressão para a sociedade, a senhora não acha? Perfeitamente. Isso é uma coisa que tem me incomodado, eu que sou juíza de carreira e que prezo quero preservar a dignidade da justiça. Isso é importante. A instituição justiça precisa ser respeitada. Não, afinal, é a última trincheira onde vamos buscar a recomposição do direito. De forma que isso me entristece muito. Por quê? Porque eu vejo nesta atuação, e que isso é o lobby do mal, eu vejo nesta atuação o quê? A venda de esperanças, porque muitas vezes essas pessoas que se apresentam como filhos de ministro, que têm aproximação com os colegas do pai ou com os colegas do seu marido, com quem convive, não tem nenhuma influência no julgamento, mas apenas vendem a ilusão que podem influenciar e as pessoas desesperadas terminam por aceitar a atuação destas pessoas que estão naturalmente vendendo fumaça, vendendo ilusão. E isso denegre a imagem não só da justiça, mas daquele que está sendo vendido por essa atitude desses lobistas. Exatamente, porque vira um cartão de visita para o escritório de advocacia. Quer dizer, o sujeito que está sendo investigado, que está sendo processado, ou que seja efetivamente um criminoso que está passando por esse processo, ele sabe que ele está contratando o escritório de advocacia do filho do ministro que poderá julgar o caso dele. Então ele, principalmente quando ele é de fato um criminoso e ele é ciente do crime que cometeu, ele já tem ali uma imoralidade inerente à personalidade dele, ele procura aquela pessoa que ele acha que vai poder oferecer uma vantagem para ele. Exatamente, que pode resolver o problema dele. Agora, no entanto, regulamentar isso também é complicado, né, ministra? Resolver essa questão, porque aí envolveria um impedimento de familiares de ministros de tribunais de exercer a advocacia ou de exercer a advocacia em processos ligados a esses tribunais. Quer dizer, como se poderia distinguir essa atuação para que não houvesse justamente esse lobby? Eu tenho muita segurança em responder isso, porque eu participei, inclusive, de grupos de estudo na tentativa de solucionar alguma solução de ordem legal. Aí pensou-se, vamos impedir que essas pessoas advoguem. Não pode, porque isso é cercear o direito alheio. Aliás, eu quero dizer que durante a minha vida como profissional do direito, eu vi muitos filhos de ministros com escritórios em Brasília, advogando em tribunais superiores, sem qualquer problema. Ninguém conseguia falar mal de ministros, de diversos ministros. Eu quero citar aqui, lógico que outros existiram, mas eu, de perto e no momento, posso citar o filho de Eduardo Ribeiro, o filho do ministro Mário Veloso, que são até hoje advogados, e ninguém nunca apontou como lobista ou como fazer de conta. Então, essa posição do grupo de querer impedir a advocacia de filhos do ministro não dava certo. Aí, vamos para a lei, vamos para o Código Civil, o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil diz o seguinte: quando o advogado está no processo e o processo é distribuído para um parente até o terceiro grau, que é o caso de parentes próximos,
quem fica impedido é o ministro e não o advogado. Exato. Agora, o que também o Código diz, no caso do advogado chegar ao processo, quando o processo já está distribuído, então, a partir daí, quem fica impedido é o advogado e não o ministro. Isso está na norma do Código de Processo Civil. Também não resolve, porque o que é que acontece? Estes meninos, muitas vezes, ingressam no processo e não botam procuração nos autos. Apenas dizem, eu sou um abridor de portas. Vai com o cliente, vai com os advogados que funcionam para o gabinete dos ministros. E lá, mesmo sem procuração, são recebidos muitas vezes pelo ministro e, a partir daí, eles demonstram intimidade com este ministro. Daí porque eu radicalizei. Não aceitava absolutamente, e muitos ministros têm o hábito de não aceitar a entrada de advogados ou de partes, que não sejam partes, ou não tenham procuração nos autos. Eu mesmo fazia isso. Se o filho de um colega meu tinha procuração nos autos, eu atendia. Mas se chegava sem procuração, eu não atendia. É uma forma de nós afastarmos. Agora, isso muitas vezes desgosta o colega. Eu tive alguns colegas que ficavam magoados comigo, dizendo que eu tratei mal, que eu não atendi bem o filho, e eu não me incomodava. Não me incomodava absolutamente com isso. Mas se paga um preço em ter uma rigidez desta de caráter. Ao final, o grupo de trabalho chega a uma conclusão. Nós não podemos impedir que isto aconteça através de alguma lei, porque o que nós temos de fazer é o fortalecimento ético de quem julga, quem está à frente do processo, que precisa não somente ser, mas também parecer correto. De forma que esta, vamos dizer assim, demonstração de carinho com esses meninos, que entram nos gabinetes chamando de tio, porque o magistrado tem uma vida longa e muitas vezes conhece os filhos dos colegas desde pequeno. Então, eles entram no gabinete chamando de tio e tal, fora as mentiras que dizem, né? Fora as mentiras que dizem. E, então, isto está se tornando alguma coisa que é extremamente preocupante. Daí porque eu sempre falei e sempre fiz entrevista, porque eu acho que a única forma que nós temos de coibir isto é o papel da imprensa, que eu acho importantíssimo, Exato. E também é a vigilância da sociedade civil, que tem de preservar por um judiciário que seja absolutamente equidistante destes lobistas. Exatamente. A senhora colocou da maneira perfeita, até antecipando algumas perguntas que eu tinha, porque existem essas duas questões, uma de natureza legal e outra de natureza moral, ética. E muitas vezes até se você aumentar o número de hipóteses de suspeição ou de impedimento, se criam manobras para contornar essas hipóteses. E foi exatamente o que a senhora acabou de descrever. Então tem a questão moral do próprio juiz, do próprio magistrado, de evitar receber esse tipo de visita, de evitar abrir as portas para os seus familiares, etc., justamente para que esses processos não fiquem contaminados. Às vezes nem exatamente eles são contaminados, mas eles já parecem ser contaminados. E é claro que o nosso trabalho de vigilância por parte da imprensa, com todo o apoio da sociedade, é fundamental para constranger, no bom sentido, os envolvidos a não fazer esse tipo de atitude absolutamente repudiável. E a senhora, no seu trabalho entre 2010 e 2012, como apontou a Cruzoé, também lutou contra algo muito próximo a isso, que foi justamente a nomeação de filhos, de parentes, para os gabinetes dos próprios tribunais.
Isso é outra forma também aí de contaminação dos processos, da atividade do magistrado. Conta um pouco para a gente, por favor, como é que a senhora atuou nesse sentido, porque a gente tem visto isso muito na política. A gente pega o histórico dos políticos e tem visto nomeação de filho, nomeação de sobrinho, nomeação de mulher, de ex-mulher, aí funcionários fantasmas, etc., desvio de dinheiro público. Na política ocorre isso tudo. Então, no Poder Judiciário também existem esses casos de nomeação de filhos em gabinetes, em cargos comissionados, e qual foi a sua atuação? Bem, o judiciário tinha este vício. Como nós temos vida duradoura, como eu já disse, o juiz leva muito tempo, né, na carreira, então, praticamente, a justiça fica como uma extensão da casa, né? Então, os filhos são nomeados, e aí é aquela bagunça, porque não se obedece horário, não se obedece nada. E se eu tivesse tempo para contar os casos que eu sei de intimidade indecente da família com a atividade jurisdicional, é uma coisa inacreditável. Mas eu quero só pontuar uma situação, porque eu sempre fui contra o nepotismo entendendo-se como uma forma de patrimonialismo, ou seja, angariar recursos mais através de alocação de parentes nos cargos em comissão. Exato. Isso é que é nepotismo, né? Então, eu fiz muitas operações, eu participei de muitas operações policiais com a Polícia Federal. E quando no norte, cidades menores, capitais menores, a Polícia Federal me dizia o seguinte: a dificuldade que eles tinham de fazer a investigação quando eles chegavam, porque eles estavam investigando, por exemplo, o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas estava todo cheio de diretores e de secretárias e de pessoas que privavam da intimidade daquelas autoridades do Tribunal de Contas, ligadas a quê? Ao Poder Judiciário. Era a mulher de um desembargador, era o filho de um juiz. E se nós fôssemos para o Legislativo, nós tínhamos a troca, ou seja, os filhos de uns vão para os gabinetes e os outros vão para os gabinetes restantes. E, desta forma, eles tinham uma dificuldade porque era tudo a mesma coisa. Todos eram suspeitos porque estavam ligados por esta mão invisível que era o nepotismo. O nepotismo não é só a retirada do dinheiro público através de empregos sem concurso. É muito mais. É a intimidade que faz com que a corrupção possa transitar dentro das repartições, dentro das instituições, com muito mais largueza, pela, vamos dizer assim, abertura de portas que esse nepotismo favorece, né? Então, sim, a partir daí, eu tive muita gana de realmente combater aquilo. O que é que eu fiz? Participei de diversos grupos de estudo, vendo o que é que poderíamos fazer, mas chegamos à conclusão que realmente não tínhamos como dar conta, senão através do fortalecimento desta atividade ética do magistrado. Daí porque, no CNJ, nós temos um código de conduta do magistrado, né? Certo. Agora, a senhora acha que a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, poderia fazer mais contra essas duas questões apontadas aqui na nossa entrevista? Quer dizer, escritórios de advocacia de filhos de juízes, de tribunais superiores, principalmente, porque é isso que está em pauta, atuando ali em processos que os seus familiares julgam, e também nessa questão de nomeação de parentes em gabinetes dos tribunais. A OAB poderia fazer mais nesse sentido? Bem, em relação à questão de parentes em gabinetes, hoje as coisas estão bem mais amenas, em razão da lei que impede e também ainda uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. De forma que hoje nós não temos com essa largueza, embora nós tenhamos, não é, de uma forma, como se diz, por trás dos panos, de uma forma velada, muitos ainda parentes que estão nos cargos em comissão. E há também o nepotismo cruzado, ainda existe.
mas isto está vem diminuindo muito e muito, né? Porque existe muita denúncia, etc. A sociedade civil tomou conta, se apropriou disso, e desta forma a imprensa também, então isso tem diminuído muito. Agora, o que eu não esperava, eu e diversos companheiros que lutamos tanto contra o nepotismo, é que depois do nepotismo surgiu uma coisa até pior, que é justamente essa atuação de parentes, principalmente filhos e mulheres, esposas, como advogados. E isso é muito pior, porque eles ingressam com legitimidade, se dizendo advogados, para fazer ter essa posição. O que é que nós podemos fazer? Já disse até, temos de fortalecer a questão da ética, a questão da moralidade. Agora, a Ordem dos Advogados, me parece que era a instituição que poderia, sim, fazer mais por esta moralidade. Não faz, e não faz nada. É absolutamente omissa. E nesse ponto é que eu também quero dizer o seguinte: isto é extremamente injusto para com aquele advogado que é correto, decente, trabalha com afinco, porque ele perde a chance de ter os seus clientes com sucesso em razão de atividade destes lobistas. De forma que isso é profundamente injusto. Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer alguns jovens advogados que saíram de Brasília porque não conseguiam desenvolver o seu trabalho como advogados. Eles diziam, é muito difícil, até uma covardia advogar em Brasília em razão da atuação dos filhos de ministros. Alguns chegaram a me dizer isso e saíram de Brasília. E eram pessoas muito capacitadas como advogado. Então, eu acho que a Ordem dos Advogados deveria, sim, investir mais neste sentido, de coibir esta atuação. Certo, perfeito. E só para encerrar, uma última pergunta, que, aliás, vou até aproveitar o gancho da própria OAB, que é justamente sobre essa fronteira dos limites entre a advocacia e o cometimento de crimes, porque os advogados, se eles cometem crimes, eles também precisam ser julgados, também precisam ser punidos. Obviamente, vai haver sempre uma defesa por parte daqueles que estão sendo investigados, que estão sendo acusados, que estão sendo denunciados. No entanto, havendo indícios, havendo provas, é preciso que o processo de fato ande. E a Comissão de Prerrogativas do Conselho Federal da OAB já saiu dizendo que essa operação Esquema S de hoje foi mais uma clara iniciativa de criminalização da advocacia brasileira. Eu estou vendo aqui, sou testemunha do cuidado da senhora ao se referir ao caso concreto, caso específico, a partir dessa investigação, seja para condenar moralmente, que seja para absolver. A OAB já parece tomar o lado aí dos investigados. Como é que a senhora vê essa fronteira? Porque eu mesmo, como comentarista, como analista, apontei muitas vezes que existe uma tentativa de blindagem dos escritórios de advocacia contra qualquer tipo de investigação, mesmo quando existem provas. E aí o que acontece a partir do momento que existe uma blindagem maior é que os escritórios passam a ser usados pelos criminosos justamente porque eles são ambientes protegidos. É claro que o advogado tem direito ali ao sigilo com o cliente, todos precisam de advogados nos processos, tudo isso é perfeitamente legítimo e constitucional. Mas existe aí essa diferença. Como é que a senhora vê essa questão? Veja bem, nós brasileiros, nós temos comportamentos aéticos e que muitas vezes nós não nos damos conta de como estamos fazendo a coisa pela sociedade deixar de funcionar corretamente. Todas as vezes que temos uma instituição, nós
começamos a blindar essa instituição contra qualquer apuração, alegando que isto termina atingindo institucionalmente, seja a OAB, seja o próprio Poder Judiciário. Como, por exemplo, eu, como corregedora, que investi pesado na condição de corregedora contra os maus juízes, o que se dizia é o seguinte: ela quer denegrir a imagem do Poder Judiciário. Todas as vezes que nós queremos fechar a válvula de comportamentos antiéticos, se alega que estamos investindo contra a instituição. Nada. Nós estamos querendo proteger a instituição. E para proteger a instituição é que nós investimos contra aqueles que têm um comportamento fora da ética. Mas, ao chamar para si a ideia de ataque institucional, nós vemos sempre com um discurso de democracia, um discurso de defesa das instituições democráticas, e isso paralisa aquele que quer investir contra o mau caráter, contra os desmandos institucionais. Nós precisamos acabar com essa história. Para defender a democracia e para defender as instituições, nós temos de botar nos trilhos aqueles que fazem parte dessa instituição. Porque o que está errado, fora da instituição ou dentro da instituição. E, por isso mesmo, aqueles que prezam a democracia, prezam a república, prezam as suas qualidades profissionais, têm, sim, de apontar aqueles que são maus profissionais.